Obrigado. Glória a Deus. Graça e paz a todos. Boa noite à igreja, aos irmãos. Que alegria poder estar aqui com vocês mais uma noite, para juntos nós compartilharmos aquilo que Deus tem para tratar conosco aqui nessa noite. Irmãos, eu tenho o costume, o hábito de dizer que eu sou uma pessoa simples, embora algumas pessoas insistem em dizer que não. Eu digo, eu sou simples, eu gosto das coisas simples e gosto de coisa boa também. Não é porque você é simples que não vai gostar de coisa boa. Amém? Então, assim, se tiver alguém assim com um desejo no coração, não fica na vontade, né? Tem pessoa que fala assim, mas eu queria tanto abençoar o pastor Fernando. E você está esperando o quê, querido? Né? Tem gente que é assim, mas eu queria tanto abençoar. E você está esperando o quê? Abençoar. Então fique em paz, fica à vontade. Amém? Porque eu entendo que a mensagem do Evangelho, ela é simples. Mas nós, os homens, temos uma inclinação, uma tendência, às vezes, complicar um pouco. Glória a Deus. Então, eu sempre tenho esse cuidado, porque tenta imaginar, você saiu de casa um domingo chuvoso, com frio. Aí chegar aqui, se eu complicar a mensagem, quando você chegar em casa, alguém da sua família vai dizer assim, como foi o culto? Como foi a palavra? Você vai dizer, não entendi nada. Ele falava, sei lá, parece que em inglês. Entende? Então Jesus, para falar com as pessoas, ele sempre usava exemplos tirados do cotidiano, né, pastor Euclides? Tenta imaginar, Jesus falando com homem simples, da pescaria. Jesus falava do quê? De pesca, de coisas que eles entendiam. Então Jesus falava do peixe, falava do tipo da isca, falava do movimento do vento do mar. É uma língua, é simples de entender, não é? Por exemplo, eu não entendo assim de marcenaria, mas se eu começar a falar com ele ali de marcenaria, algumas coisas que eu falar vai ser fácil dele entender. É a área dele. Amém? Então eu vim aqui hoje para falar com os irmãos de coisa simples, mas objetiva, que vai falar aos vossos corações. Eu estava comentando ali com o evangelista Osvaldo, em um momento que, por mais de uma vez aqui, saiu a palavra sobre dúvida, não duvidar. Eu estava falando para ele, a gente tem que tomar cuidado com a incredulidade, essa coisa de você duvidar das coisas de Deus, porque por conta da incredulidade do povo, eles pagaram por 40 anos. E Deus foi assim muito, muito, muito claro e específico com eles, pastor Euclides. Olha como Deus falou. Por exemplo, por quantos dias os espias espiaram a terra? Quantos dias? Ô irmão, vocês estão vindo na escola bíblica dominical, não? Eles foram espiar a terra e ficaram lá quantos dias espiando a terra? Um monte? 40 dias, irmãos. 40 dias espiando a terra. Quando eles voltaram com o relatório, não teve um povo lá que duvidou? Ou não? Não, vocês estão comigo não. Jesus amado. Esse povo que duvidou, por causa da incredulidade deles, Deus falou assim, por um período de 40 anos, um ano por cada dia que os espias foram espiar a terra. Por 40 anos, vocês vão ficar sem a minha presença de forma contundente, ostensiva, poderosa. Não é que Deus abandonou no sentido de, tô nem aí mais para vocês. Amém? Olha o perigo da incredulidade. Então eu quero falar com vocês aqui hoje sobre um tema que eu conversei com o pastor, o evangelista Osvaldo,
que é sobre essa questão de batalha espiritual e libertação. Amém? E já tem um tempo já, né? Algumas semanas já faz que a gente falou sobre isso, né, pastor o evangelista Oswaldo? Por que eu entendo que é isso que Deus quer falar com a gente aqui hoje? Porque de lá para cá Deus não mudou. Não mudou em que sentido? O Espírito Santo não ministrou outra coisa no meu coração. Então eu entendo que essa é a vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Então vamos começar com o texto do Evangelho de João, capítulo de número 8. Conhecido esse texto. Manifestar aqui a minha tristeza com relação a Aline, o esposo dela, que me abandonaram, né? Me abandonaram, nunca mais chegou um bolinho lá, hein? De vez em quando eles fazem isso, irmãos. Cadê a Aline? Aí, ó, tá vendo? Falou, deixa eu ir lá que eu sei que ele vai falar. Ó, o texto que eu vou ler com vocês é João, no capítulo 8. Mas pra gente assim, ó, adiantar, primeiro eu vou ler com vocês o versículo de número 9. E depois a gente vai caminhando, que eu preciso preparar aqui uma plataforma para nós podermos andar sobre ela. Amém? João 8:9. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. Então, ele olhando para ela, disse: nem eu também te condeno, ou tampouco eu te condeno. Vai-te e não peques mais. Então aqui já tem uma palavra muito poderosa. Pode sentar, irmãos, toma os seus lugares, desculpa. Sobre libertação. Porque é a partir daqui que nós recebemos da parte de Deus o poder de perdoar. Amém? Porque há quem diga, que diz assim, só Deus pode perdoar. Claro, num certo sentido, só Deus tem essa capacidade de perdoar. Mas quando nós falamos sobre o perdão de Deus, tem a ver com a nossa salvação. Para que Deus nos perdoa? Para que sejamos salvos. Amém? Mas observe que se aquelas pessoas que estavam acusando a mulher, sendo pessoas más, pessoas ruins, não a acusaram, porque Jesus diz: onde estão os teus acusadores? Então Deus, irmãos, não pode perder para o homem. Porque se o homem, sendo mau, ele é capaz de não acusar, de perdoar, então Jesus diz: então, nem tão pouco eu te condeno. Vai e não peques mais. Amém? Então, o texto do Evangelho de João, ele começa falando sobre salvação. Jesus vem falando de salvação do versículo 1 até o versículo de número 30. Coloca aí para nós, versículo de número 30. Dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, o seguinte: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. Então observe, quando nós lidamos com a libertação, nós precisamos entender que libertação não tem muito a ver com batalha espiritual. Eu costumo dizer o seguinte, pastor, a batalha espiritual é uma coisa, a libertação é outra. Porque a partir desse texto, eu entendo que a libertação, ela é para discípulos. É muito comum a gente ouvir pessoas crentes dizendo, eu preciso fulano precisa se libertar, ou vamos fazer um culto de libertação. Quando a gente diz assim, vamos fazer um culto de libertação, a gente pensa em quem? Nos crentes? Em quem que a gente pensa? No ímpio, endemoniado, os gadarenos, isso, os atribulados, também, vigia na terra, aleluia. Então observe, nós temos que saber diferenciar isso. Por quê? Batalha espiritual, ela acontece em nós, ou acontece em você. Por que ela acontece em você? Porque a partir do momento que você recebeu Jesus como teu Senhor e Salvador, você foi inserido para um campo de batalha. Por isso que você enfrenta batalhas espirituais. Porque você está inserido dentro desse campo de batalha. E por conta disso, a Bíblia Sagrada diz para nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus. Toda, tá? Não pode faltar nenhum componente da armadura. Porque essa coisa da armadura, ela é meio assim que, só para vocês terem uma ideia, é meio como que se fosse os mandamentos que Deus escreveu para o povo. Se errasse em um, era mesmo que tivesse errado em todos. E não é 10, tá? 468, né, pastor Euclides? Se eu não me engano. Os 10 foi para dar uma resumida, né, irmãos? São 468, mas aí ele diz assim, bom, deixa eu mostrar aqui, se vocês tiverem a capacidade de cumprir esses 10, então vocês já vão passar aqui no teste. Amém? Então, a Bíblia diz para nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus. Temos que ter todos os componentes da armadura de Deus, porque nós estamos inseridos dentro desse campo de batalha. E aí nós vamos então, no nosso dia a dia, termos que lidar com essa questão das batalhas espirituais. Diferentemente da libertação, porque a libertação, ela tem que acontecer dentro de nós. E aí nós vamos observar uma coisa muito, muito, muito poderosa aqui nesse texto, pastor. Que na maioria das vezes é usado como forma de jargão evangélico. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então vamos lá, observem. Do versículo 1 até o versículo de número 29, eu diria, Jesus vem falando sobre salvação. No versículo de número 30, ele vai afunilar. Ele vai começar a esmiuçar, fazer separação. Por quê? Porque a mensagem da salvação é para todos. Diga assim, a mensagem da salvação é para todos. Todas as vezes que Jesus falava sobre salvação era para o público em geral. Mas existem assuntos que Jesus precisou tratar e era para um público específico.
Deixa eu mostrar aqui pelo menos uns 2 exemplos aqui para vocês. Coloca para nós Mateus 23. Não precisa nem abrir a Bíblia os irmãos aí, tá? Só colocando aqui Mateus 23, só para a gente preparar aqui o ambiente. Glória a Deus. Aí na minha vez vai falhar, né? Leem vocês aí, ó. O que está escrito? Não está escrito, só está para mim ali, ó. Então falou Jesus à multidão. Jesus falou para quem? E aos seus discípulos. Glória a Deus. Agora Mateus, capítulo de número 24, versículo 3. Então percebo que no capítulo 23, pastor, ele fala a multidão junto com os discípulos. O que ele vai começar a falar? Ai de vós, escribas, fariseus, e aí ele vai descer a lenha mesmo. Ele vai começar a falar das coisas que irão acontecer, ou que haveriam de acontecer no final dos tempos. E aí ele vem falando. Quando ele vai para o Monte das Oliveiras, os discípulos se aproximam dele, porque agora está no particular. Eles se aproximam de Jesus e eles vão perguntar para Jesus. Eles querem saber, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor falou lá no meio da multidão, ou para a multidão, quando que é que essas coisas acontecerão? A gente quer saber. Então observe, para discípulo, Jesus se faz revelar, se deixa revelar. Então você é discípulo, você pode perguntar, você pode indagar, só não pode duvidar. Mas você pode perguntar as coisas para Ele, das quais você ainda não tem a devida compreensão. Olha a importância de nos tornarmos discípulos, pastor. Uma mulher cirofenícia vem aflita, angustiada, pedir socorro a Jesus para que ele faça alguma coisa em relação à sua filha. O texto diz que a princípio Jesus fica mudo, não fala nada, não dá resposta nenhuma. Ela continua indo atrás dele, clamando, dizendo: Jesus, tenha misericórdia, socorre a minha filha, porque ela está miseravelmente endemoniada. Ela ainda dá o diagnóstico. Além dela reconhecer Jesus como descendência de Davi, ela foi capaz de discernir que o mal que estava na vida da filha dela era de origem diabólica, espiritual. E aí Jesus, quando resolve parar para falar com aquela mulher, ele dá uma paulada. Olha o tempo que ele demora para dar uma resposta para essa mulher. E sabe por que ele deu a resposta para a mulher, pastor? Porque os discípulos clamaram por ela. Olha a voz dos discípulos, pastor Euclides: Senhor, atende essa mulher. Fala com essa mulher. Vê o que é que ela quer, porque ela já vem, atrás de nós tempo. Então, a discípulos, Jesus atende rápido. A resposta vem mais rápida. Glória, olha, eu vi um glória a Deus aí. Consegue entender, irmãos? Quando você é discípulo, que você clama a Ele, a resposta vem.
Então não deixe de interceder, não pare de interceder, não cesse de interceder pelas pessoas. Amém? Então tem assuntos que Jesus ele trata com a multidão. Que assunto que é esse? Diga assim, salvação. E só. Mas coisas mais profundas, específicas, ele só fala a discípulos. Amém? Ó, verso de número 30. Dizendo ele essas coisas, quais coisas? Salvação. Era sobre isso que ele vinha tratando. Agora ele vai estreitar. Diz assim o texto: muitos creram nele. Muitos é quanto, William? É todo mundo? Mas são muitos. Nem todos creram. Muitos creram nele. Então agora, pastor Euclides, Jesus vai deixar de falar com a multidão e vai passar a falar só com aqueles que creram. Aleluia. Glória a Deus. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Aí a pergunta que nós temos que fazer é a seguinte: todos que creem permanecem na palavra? Então Jesus já separou mais um público. Ó, tá funilando, hein? Ó o funil. Separou a multidão dos que creram. Agora ele vai separar, ou ele está separando, os que creram, mas não permaneceram. Porque nem todos que creem permanecem. Quem conhece cristãos aqui que creram quando foi pregado a eles, mas não permaneceram? Amém? Verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, para me tornar, ou para você se tornar, para nós nos tornarmos discípulos, nós temos que crer. Você creu? Quem aqui creu? Nós temos que permanecer. E conhecereis a verdade. E a verdade aqui, irmãos, é Cristo. Amém? Todos nós sabemos que a verdade é Cristo. A verdade é uma pessoa. E essa pessoa é Cristo. Mas também podemos entender que conhecer a verdade é conhecer a nossa verdade. Em que sentido? Cada um de nós conhecemos qual é a nossa verdade, a nossa realidade de vida, quem nós somos. Por isso que, quando Jacó, ele vai diante do pai, que o pai pergunta para ele: quem é? Qual é a resposta dele? Ele diz: sou eu, seu filho Jacó. Mas o pai desconfia, diz: chega aqui mais perto. E aí começa a passar a mão, né? O Isaac começa, né, pastor Euclides, a palpar. O plano de Jacó, irmãos, tem coisa que até o diabo duvida. Porque colocou pele lá nos braços para poder. O pai apalpando, disse assim: peludo igual o irmão, o Esaú. Mas o pai está desconfiado, Euclides. Porque o pai diz assim: tem pelo igual Esaú, mas a voz está parecendo do Jacó.
E aí, irmãos, eu leio esse texto e fico pensando no esforço que Jacó teve que fazer para imitar a voz do irmão. Porque tem crente que é assim, ele não vive a realidade dele. Ele fala, você pensa que é outro fulano falando, você diz, ué. Que ele quer ser o outro. Ele quer ser o outro, ele quer viver a vida do outro, ele quer receber a bênção do outro. Ele não vive a vida dele, não vive o propósito dele. Não vive o chamado dele. Aí vive se esforçando. Tem hora que eu ouço uns pregadores que eu fico na dúvida. Eu digo, mas não é aquele fulano lá que é tão popular na mídia? Não. Não vou citar nomes, mas tem umas aí que é assim, ó. Amém ou não amém? E todos falam assim. Vem um obreiro, pega o microfone, diz, amém, graças a Deus. Aí você diz, é o fulano? É o bispo fulano? Não, é um obreiro. Aí eu fico pensando, o Jacó tentando enganar o pai. Mas Deus trata, viu, irmãos? Amém? Olha como Deus trata. Jacó no Val de Jaboque. Quando o anjo se manifesta a ele, o anjo vai perguntar assim, pastor Euclides, qual é o seu? Irmãos, aí diante do Senhor não tem como. Não dá para esconder. E aí tem uma discussãozinha teológica, que uns dizem que foi um anjo comum, e outros dizem, não, foi o próprio Senhor que apareceu a ele, e eu creio mais nessa. Sabe por quê? Por conta da mudança de nome. Só Deus tem o poder de mudar o nome de alguém. Todo o texto que você vai ver na Bíblia, quando alguém teve o nome mudado, foi o próprio Senhor. Amém? Então, diante do Senhor, eu tenho que falar a verdade. Não dá para dizer, eu sou Esaú. Qual é o seu nome? Ele diz, Jacó. Aí o Senhor disse assim, agora você foi verdadeiro, você falou a verdade, e a verdade vai te libertar. Por quê? Não se chamarás mais Jacó, mas Israel, príncipe de Deus. Então nós sabemos a nossa verdade. Não adianta querer maquiar. Você sabe a sua verdade. E quando você conhece a pessoa de Jesus, que é a verdade, o caminho e a vida, não tem jeito. Separou a multidão. Toma cuidado com esse negócio de multidão, tá? Tem gente que vive correndo atrás de multidão. Tem gente que troca de igreja porque quer estar inserido num contexto de multidão. E na multidão, quando termina o culto, ninguém conhece ninguém. Não tem esses momentos gostosos assim, ó. Terminar o culto, tem um cafezinho ali, você toma um café, conversa com o irmão, pergunta como foi a semana dele, como é que foi o dia dele, como é que... Tem crente que é tão crente que ele quer inventar nome, ele diz assim, não, vamos fazer uma fofoca santa. Fofoca é fofoca, irmão. Não existe negócio de santo na fofoca. Os crentes gostam de dar nome a essas coisas, né? Amém? Fofoca é fofoca. Para com esse negócio de fofoca santa. Isso não existe no nosso meio, irmão. Não, se é fofoca, é fofoca. Tem como entrar a santidade na fofoca. Glória a Deus. Eu falei para vocês que ia falar de coisas simples, mas liberta. Te faz pensar, te faz refletir. Porque tenta imaginar assim, ó. Porque nesta noite, ai papai. Ó, irmãos,
Pastor Euclides, me dá uma aflição, uma agonia. Aleluia. E aí todo mundo vai embora. Segunda-feira chega. Aconteceu o quê? Nada. Ninguém pensou, ninguém refletiu, ninguém se alimentou, ninguém foi nutrido pela vida de Deus. Entendeu? E eu lembro uma ocasião que um vizinho, tem vizinho que é crente, mas é chato, ouvindo uma pregação bem alta, e o pastor que estava pregando lá na pregação fazia meu tio ímpio passou por mim e falou assim: ué, que é isso? Eu percebi que meu tio não entendeu nada. Eu falei: tio, fique em paz, eu também não estou entendendo nada. Não sei se é um helicóptero, não sei se é tiro, não sei o que é. Olha Jesus, separa a multidão. Agora ele vai falar com os que creram. Depois ele vai falar com os que creram e permaneceram. Amém? E verdadeiramente sereis os meus discípulos, e conhecereis a verdade. E conhecer a verdade, irmãos, tem a ver com relacionamento. Não adianta eu falar, por exemplo, eu posso, claro, falar assim, ó: eu conheço o pastor Euclides, mas eu não convivo com ele, eu não tenho tempo de convivência com ele. Consegue entender? Para mim, de fato, passar a conhecer o pastor Euclides, eu vou precisar de mais tempo de convivência com ele. Porque é gostoso essa coisa assim: conhece Euclides? O cara é teólogo. Não, conheço. Conheço, teólogo lá da Assembleia de Deus lá. Meu Deus, como é que é o nome do pastor lá? E a gente quer mostrar que conhece mesmo, mas eu não tenho tempo de convivência. Conhecer a verdade que é Cristo, você precisa ter tempo de qualidade com Ele. Tempo de qualidade. E eu penso que é uma coisa que tem faltado muito dentro da comunidade evangélica, é ter tempo de qualidade com o Senhor. Porque nós estamos vivendo numa época, sabe, de tudo muito rápido, uma velocidade, e as pessoas querem tudo para ontem, e aí elas trazem essa ideia para dentro da igreja. Se Deus não responde rápido, a igreja não é boa. E uma outra coisa que me deixa louco é crente que diz assim: a igreja, a oração daquela igreja não é forte, a oração daquele pastor não é forte. O que é oração forte? Que critério a gente poderia usar, se é que tem algum, para definir o que é uma oração forte e uma oração fraca? Porque quando a gente vai para os textos na Bíblia, a gente vai ver pessoas que, oração de Jabes: Senhor, se o Senhor me abençoar, multiplicar os meus termos, não deixar me faltar nada, o texto diz assim, e o Senhor o abençoou. Aí eu vou usar esse texto e dizer: olha que oração forte. Ele falou que estava no coração dele, das coisas que ele gostaria que Deus fizesse para ele. Ele falou e Deus fez. Não, mas os crentes, irmãos, eles dizem assim: não, ali tem uma oração forte, a oração daquela igreja é forte. Geralmente essa turma do Brás, tá, irmão? Vamos denunciar. A turma do Brás eles são infalíveis. Infalíveis. Parece que a Nova Jerusalém não vai descer, já desceu lá. A Nova Jerusalém já desceu lá no Brás. É essa a sensação que eles passam. Porque tudo quanto é coisa, vamos pro Brás. Não é nem mais para fazer compra.
Então eu preciso ter um relacionamento com Ele, de intimidade com Ele, de qualidade com Ele. Quando eu orar e falar com Ele, eu tenho que ter um tempo, dar um tempo. Eu sempre falo, irmãos, quando você ora, você termina de orar, o que é que você faz? Levanta e vou embora. Você nem deu um tempo, você nem esperou para ver se Ele vai falar com você. Quando você orar, dá um tempinho. Está orando lá de joelho, orei, falei com o Senhor. Espera um pouquinho, fica em silêncio. Em adoração ali, ó. Porque a resposta pode vir ali mesmo. Mas não tem tempo de qualidade, acaba de orar, sai igual um foguete e fica, meu Deus, envia a resposta, envia a resposta. Aleluia. Não pode dar glória a Deus? Diga. Ai, meu Deus. Porque só assim eu passo a conhecer essa verdade que é Cristo. Eu creio, permaneço na palavra, me relacionando com Ele. Aí então eu me torno um dos seus discípulos. E tem uma tradução no hebraico, não sei se os pastores já ouviram, já viram, que ela é incrível para a palavra discípulo. Não sei se o pastor Euclides já ouviu falar ou já leu alguma coisa sobre. Uma tradução do hebraico para a palavra discípulo. Que ela diz assim, ó, empoeirados. Empoeirados. Já ouviu? Qual é a ideia? De que o mestre vai na frente caminhando, as ruas na época eram de terra, à medida que o mestre ia andando, a poeira, só quem era discípulo que seguia as pisaduras do mestre ficava, é fantástico ou não é? É incrível ou não é? É poderoso ou não é? Você está empoeirado, santo? Permanecer. Consegue entender que essa coisa de libertação, irmãos, é para nós, mas inserir na nossa cabeça que libertação é para quem está endemoniado, para quem está possesso. E deixa eu aproveitar e explicar uma coisa assim para vocês, ó, muito simples. Existem 4 pontos de acesso. Quantos pontos? 4 pontos de acesso que o diabo usa. O primeiro é a tentação. Diga assim, a tentação. O primeiro ponto de acesso é a tentação. Todos nós somos tentados. Todos os dias. Inclusive eu uso muito isso quando eu vou ministrar para grupo de meninos e meninas que estão meio confusos assim. O menino não sabe se é menino mesmo. Consegue entender? Vamos falar por parábola. Sabe? Tá meio na dúvida. A menina não sabe se é menina mesmo. Então, quando eu vou ministrar esses grupos, eu uso sempre essa questão desses 4 pontos. Porque o primeiro ponto é a tentação. Então, uma pessoa que é tentada nessa área, se ela ceder à tentação, ela vai entender que ela não é aquilo que ela está pensando que é. Consegue entender, não? E por que, pastor Euclides, que ela é tentada naquela área? Por causa da inclinação que ela vai demonstrando no decorrer da vida, ou no dia a dia. O diabo percebe, porque ele faz uma leitura minuciosa, amém? Ele faz uma leitura, hein? Para poder saber aonde é que ele vai atacar, de que maneira que ele vai atacar. Fazendo essa leitura, percebendo a inclinação da pessoa,
ele vai te tentar naquela área. Se você resistir à tentação, olha a oração de Jesus no Pai Nosso. Não nos deixe em tentação. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, Pai, a nos dar com a tentação. Então, o primeiro ponto é a tentação. Se você resistir à tentação, você sai vitorioso. O segundo ponto é a possessão. Deixa eu ver aqui, irmão. Peraí que fugiu. Opressão, desculpa. O segundo ponto é a opressão. Então, primeiro ele vai te tentar. Se você cair na tentação, ele vai te passar a oprimir. Você vai sofrer uma opressão. Tá fácil de entender ou tá dando um nó na cabeça? Tô falando sobre libertação para crente, tá? Que esse negócio que diz assim, vai ter culto de libertação, isso aí é pro ímpio, irmãos. Vai expulsar o capeta da vida deles. Foi assim que eu fui liberto. Tinha um monte de cão na minha vida, vocês não fazem ideia. Jesus me libertou essas tranqueiras velhas. Então, não resistiu à tentação, você vai passar a ser oprimido, você vai sofrer uma opressão. E aí, a opressão te leva para um lugar, pastor Euclides, chamado a jurisdição de Satanás, que é onde ele vai manter a pessoa oprimida, porque ela vai se sentir envergonhada de falar que ela cedeu à tentação. Um tempo assim bem distante, usava-se uma ilustração, talvez alguém aqui lembre, usava-se uma ilustração de dois irmãozinhos que os pais saíam para trabalhar e eles tinham a obrigação de limpar a casa, fazer os deveres de casa. E aí desses irmãos aprontou lá, o outro falou assim, vamos fazer o seguinte, eu não falo para o pai o que você fez, não te entrego para ele. E em troca você vai fazer as minhas tarefas dentro de casa. O que é isso? Diga assim, opressão. É quando a pessoa cai na jurisdição de Satanás. Ele cedeu à tentação, passou a sofrer a opressão. Vai para esse lugar chamado a jurisdição de Satanás. O pai sabe. É que nem essa ilustração. O pai sabia o que o filho tinha feito de errado. O filho achando que o pai não sabia, com medo do outro irmão entregar ele fazia todas as tarefas. E é assim que o diabo faz. Quando você não confessa, você fica preso na jurisdição dele. Olha como está escrito. Aquele que pratica o mal não quer vir para a luz, a fim de quê? Que as suas obras não sejam descobertas. E esse texto do Evangelho de João está falando de luz. Jesus diz que ele é a luz. Amém? O terceiro ponto é o endemoniamento. Diga endemoniamento. Então, o primeiro ponto, tentação. Segundo, opressão. O terceiro, endemoniamento. O que é o endemoniamento? É o lugar até onde o diabo consegue infiltrar, tanto no ímpio quanto no crente. Tem gente que diz assim, pastor, o diabo sabe o que eu penso? Quem já ouviu essa pergunta? Quando eles querem encostar a gente na parede, né, pastor Euclides? Eles vêm com essas perguntas assim difíceis. E não vem perguntar para mim não. Se perguntar eu falo, se sabe. Tudo que está no seu consciente de forma latente, ele tem acesso. Está no seu consciente de maneira latente, ou seja, você quer muito aquilo, quer muito fazer aquilo, perdão, ele tem acesso. O que está no seu subconsciente,
perdão, nas áreas mais profundas do teu ser, ele não tem acesso. Então o endemoniamento, nós temos, por exemplo, na Bíblia, Pedro chegou até o 3º nível, que é o endemoniamento. Em que momento? Quando Jesus estava falando da obra que ele veio realizar, e Pedro começou a falar: Senhor, não, de maneira alguma, jamais isso vai te acontecer, contrariando o chamado. Jesus estava falando do propósito eterno de Deus na vida dele, Jesus como homem, falando do propósito eterno e o chamado dele para os seus discípulos. E Pedro começa a contrariar, até o momento que Jesus olha para Pedro e ele não fala com Pedro, ele fala com quem? Então, irmão, quando você vê algum irmão assim falando uma besteira, não chama ele de demônio, não. Não fala que ele está endemoniado, não, irmão. É só uma influência. É o endemoniamento. Saul sofreu endemoniamento. Queria lançar a lança lançou, né, a lança sobre Davi. E o 3º e último ponto, pastor, é a possessão. Esse quarto nível não tem como acontecer na vida do crente. Por quê? Porque dentro de nós habita o Espírito Santo. Porque o que é uma possessão maligna? É o domínio dos espíritos, ou do próprio Satanás, no corpo, na alma e no espírito de uma pessoa. Então, nesse nível não tem como ele acessar. Mas os 3 primeiros, se você ceder à tentação, ele te leva para a opressão e pode você ficar preso na jurisdição dele e pode te levar até o endemoniamento. Quem já viu pessoas crentes, pastor Euclides, talvez o senhor já viveu essa experiência de pôr a mão na cabeça de um crente e a pessoa começar. Aí, os cristãos que não têm o devido entendimento, assim, olha aí, ó, é crente nada, tá endemoniada, tá possesso, tá possessa, crente carnal. É só um endemoniamento, irmãos. É o nível em que os espíritos conseguiu chegar. Então nós entendemos nesse texto que a libertação ela acontece para os discípulos, na vida dos discípulos que creem, que permanecem e que seguem as suas pisaduras, ou os empoeirados. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas para Jesus. Eu lembro numa ocasião que eu estava ainda na minha juventude e eu estava dormindo e na madrugada eu acordei ouvindo a minha mãe falar de um plano. Eu escutei ela bolando um plano, fazendo um plano. Qual era o plano? Ela dizia assim, ó, eu ouvi nitidamente, como que se ela estivesse conversando com alguém, e estava mesmo, um ser espiritual. Ela dizia assim, ó, então primeiro eu vou matar o Fernando e depois o Luiz, que é o meu irmão.
foi conversando. E eu acordei, escutei aquilo. E eu, irmãos, fui devagarinho assim onde meu irmão estava dormindo. E eu falei assim para ele: Luiz, acorda, Luiz. Ele: que foi? Eu digo: a mãe quer matar nós. E o meu irmão falou assim: cara, que bagulho foi que você fumou, cara? Meu, você tá muito louco. Eu disse: você tá muito louco. De onde você tirou essa ideia? E eu falava para ele: fala baixo. Porque ela pode ouvir. E ela disse que vai começar matando primeiro eu. Endemoniamento. Minha mãe já era da igreja, irmãos. Já era da igreja. E quando eu falei para ele aquilo, ele falou que eu estava muito louco. Não, você fumou algum bagulho aí que... Eu falei: não, fica vacilando para você ver. E eu passei semanas, pastor Euclides, com aquilo na minha cabeça, acordando de madrugada, assustado, e chamando o meu irmão. Eu acordava e chamava ele. E falava: não dorme. Não dorme, vamos ficar de olho na mãe. Minha mãe, ela sente tanta vergonha disso que eu ouvi ela uma única vez dar esse testemunho na igreja. Nunca mais. Uma única vez ela contou essa história na igreja. E quando ela contou na igreja, eu falei pro meu irmão: eu não falei pra você? Você falou que eu tava muito louco. Eu disse pra você. E aí, depois eu vim a entender que o plano de salvação de Deus em relação à nossa casa, entre os filhos da minha mãe, começava primeiro por mim. E aí, pastor, caiu a ficha que eu lembrei e falei assim: agora eu entendi por que ele mirou eu primeiro. Por isso que ela dizia: primeiro ele. Porque dentre os filhos dela, o primeiro que foi resgatado fui eu. E na noite que eu fui resgatado, deixa eu falar para vocês como aconteceu. Fui para o culto domingo à noite, pregaram. Quando terminaram a mensagem, disseram assim: você quer receber Jesus como teu Senhor Salvador? Levanta a mão, vem aqui na frente. Ó a minha mão. Assim, né? Não fiz assim. Eu assim, mas crente é danado, né? Crente nessa hora ele enxerga. Ali, ó. Ali, ó. Não, vem aqui na frente então. Aí levantei e fui. Dobrei o joelho, colocaram a mão na minha cabeça. Fizeram a oração. Senhor, escreve o nome dele lá no céu, no livro da vida. Perdoa os seus pecados e em nome de Jesus, amém. Tu agora é crente. Aí eu meio assim, amém. Chegou 2 policiais na porta da igreja. Quantos? 2. Um deles colocou o pé para dentro, olhou e falou assim para os irmãos: esse rapaz aqui faz parte do grupo de vocês. Irmão, estava de joelhos, irmão, tinha acabado de orar e eu recebi de Jesus. Ele faz parte do grupo de vocês? E os irmãos fizeram: faz. E os policiais viraram as costas e foram embora. Jesus me pegou primeiro. Você pode louvar a Deus por isso? Recebi Jesus naquele momento. Viraram as costas, foram embora. Ele agora faz parte do nosso grupo. E de lá para cá, irmãos, eu gerei uma paixão por Cristo. Que eu falo até hoje para os irmãos. Eu falo: irmão, se eu desviar, eu desvio dentro da igreja. Mas não sai da igreja.
Porque tem crente desviado dentro da igreja, né? Vocês sabem disso, né? Lá na carta do Apocalipse, não tem uma das cartas lá que fala dessa turma? Dos que estavam dentro da igreja, mas estavam desviados. Então, irmãos, gere paixão por Ele. Gere gana, vontade, fome, desejo por Ele. De querer estar por Ele. De ser discípulo. Porque quando você de fato se torna discípulo, você realmente é liberto no seu dia a dia, dentro do teu ser. Ele começa a participar de coisas profundas com você. Coisas profundas. E tem hora que vem umas ideias meio doidas na cabeça, assim, que eu dou uns pulos assim dentro de casa. Só não pulo na igreja, não sei porquê, mas dentro de casa é... Eu digo, mas Jesus, é isso mesmo? É Ele se revelando. É Ele falando de coisas na simplicidade ao meu coração. E eu procuro então reproduzir isso na mesma simplicidade que eu recebi. E a minha ideia e o meu objetivo é fazer vocês pensar, porque os crentes têm preguiça de pensar, né? Tem ou não tem? Olha como é que eles têm preguiça de pensar. Elias foi levado ao céu numa carruagem de fogo. Você diz, irmão, não foi. Foi. Irmão, lê o texto, irmão. Pastor, foi. Aí eles dizem assim, pastor Euclides, está escrito. Eu digo, mas na onde está escrito? Olha a preguiça de pensar, irmãos. Digo, não foi. Pensa um pouquinho, irmãos. Tire um tempo de qualidade com Ele. Essa nossa falta de qualidade de tempo com Deus, que gera tantas crises dentro da comunidade evangélica. As pessoas geram carências emocionais. É por isso que a gente vê tanta gente chamando fulano de meu pai espiritual. Meu pai espiritual. Claro, eu entendo, pastor, que, por exemplo, você pregou uma pessoa e ganhou ela para Cristo. Num certo sentido, ela pode dizer assim, o pastor é meu pai espiritual, mas não é nesse sentido que eu estou falando. Eu estou falando daqueles crentes que geram uma carência tão grande que se você falar desse pai espiritual, eles brigam com você, eles defendem de um idente. Mas se você falar de Jesus, eles não têm a mesma paixão para defender. Carência emocional. E comigo não funciona, porque a primeira coisa que eu pergunto para eles: tu não teve pai, não? Não. Eu digo, eu também não. E não ando carente igual você. Não ando com essa carência porque eu não tive pai. Porque tem gente que quer jogar as responsabilidades delas no pai que não teve, na mãe que não deu atenção. Claro, tudo isso vai causar um certo desequilíbrio na minha e na sua vida. Mas não significa que você deve ser uma pessoa má ou que você é uma pessoa ruim, não dá certo na vida por causa deles, da ausência deles. Porque isso vai gerar em você uma carência emocional. E aí você fica preso naquilo. A gente vê moças que, quando resolvem se comprometer num relacionamento, carência de pai, carência de mãe. E se nós levarmos essas pessoas ao conhecimento da verdade, aí tudo muda. Aí tudo se transforma. Amém? Glória a Deus. Numa outra oportunidade a gente vai para o âmbito da batalha espiritual. Pastor, Deus abençoe. Aleluia.
Obrigado, viu, pastor?